Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, o nosso texto de hoje ele tem uma dúvida, né? uma pergunta, né? Uma afirmação dos discípulos para Jesus. Eles dizem: Jesus é Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Lucas 17, de 1 a 6, diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteça coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecerem. Seria melhor que elas fossem lançadas no mar como a pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a uma moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. É interessante vermos, né, que o texto ele nos mostra que os escândalos eles vão continuar acontecendo. Jesus disse que os escândalos são inevitáveis. E nessa época em que a gente está vivendo, tantos escândalos entre a liderança cristã, não sei o que você sente, mas a gente fica com raiva, fica com nojo, fica às vezes até com ódio, e a gente fica pensando: meu Deus, a minha mulher sempre fala, se eu estou assim, eu fico pensando, o que Deus deve estar sentindo? Tamanha a quantidade de escândalo que acontece no meio dos cristãos, especialmente no meio da liderança cristã. É só você ver, né? É uma pastora que está sendo acusada de matar o marido, é um outro pastor que está preso acusado de corrupção, é um líder católico que está sendo acusado de negociatas com uma grande quantidade de dinheiro, é um líder espiritualista preso acusado de inúmeros crimes. Meu Deus, quantos escândalos, né? Quanta coisa ruim acontecendo. E é interessante nós vermos que Jesus disse que os escândalos são inevitáveis. Tá, então vai acontecer. Mas junto com esse inevitável vem uma advertência: ai daquele por meio dos quais ele vem acontecer. Olha, pode acontecer escândalos de todos os tamanhos, mas eu e você devemos tomar cuidado para que não aconteçam através da minha vida nem da sua vida. Ou seja, as pessoas podem falar muita coisa, mas não podem falar de mim nem de você. Se nós somos cristãos, a nossa vida tem que fazer essa diferença. Caso contrário, a nossa vida não serve para absolutamente nada. E Jesus ele é tão enfático, né, que ele diz o seguinte: olha, para essas pessoas que produzem os escândalos, que promovem os escândalos, seria melhor que fosse lançada no mar com uma pedra de moinho, uma pedra enorme amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Ou seja, o peso é muito grande, porque muitos pequeninos podem se desviar do caminho da cruz por minha culpa e por sua culpa. E é interessante lembrarmos de quando Caim mata Abel, Deus chega para ele e pergunta: Caim, onde está Abel, seu irmão? E ele responde para Deus: por um acaso eu sou responsável pelo meu irmão? E aí Deus fala: o que foi que você fez? O que Deus está dizendo a Caim, o que Deus está dizendo a mim e a você, é que nós somos responsáveis pelos nossos irmãos. Nós somos responsáveis pelas pessoas mais fracas na fé. Algumas dessas pessoas, elas olham para a liderança especialmente e acham que a liderança é infalível. Elas esquecem que a liderança é falível, que é humana. E por isso devemos ter muito cuidado com a nossa vida. Porque a nossa vida pode ser uma porta aberta para o reino de Deus ou pode ser uma porta fechada, através da qual ninguém vai conseguir entrar. Por esse motivo, cuidado. É melhor suicidar do que fazer um desses pequeninos se desviar. E como nós podemos evitar esses escândalos? Primeiro, Jesus disse que quando o nosso irmão pecar, nós devemos confrontá-lo, ou seja, nós precisamos amar as pessoas a tal ponto que quando os a vermos errando, a gente a confronte.
Ah, e se você vê o seu líder, se você vê a liderança da sua igreja, se você vê o seu pastor errando, não fofoca não, vai até ele e fala, pastor, isso que você está fazendo, o senhor acha que está certo? Converse, confronte. E o que Jesus diz é, se ele se arrependeu, amém. E mais, se ele errar mais 7 vezes no mesmo dia e disser que está arrependido, ele precisa e ele deve ser perdoado. É isso que Jesus nos diz. E o mais interessante é que quando Jesus diz que deve ser confrontado e que a pessoa deve ser perdoada, os apóstolos dizem ao Senhor, aumenta-nos a fé. Eu fico pensando numa coisa. Olha, se os apóstolos, que são os apóstolos, que nós até gostamos, né, de dar uma ênfase, se são os santos apóstolos do Senhor, se eles pedem a Jesus para aumentar-lhes a fé, imagine eu e você, o quanto que a nossa fé precisa ser aumentada. Olha, se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, menor das sementes, nós transportaríamos árvores do seu habitat para o mar. Por isso, precisamos ter fé e cuidado. Cuidado, porque os escândalos são inevitáveis, mas ai daquele por meio de quem eles acontecerem. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.